Ora então, retomando os nossos trabalhos, agradecendo ao Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, na qualidade de dirigente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, e à equipa que o acompanha, agradeço em nome da Comissão, primeiro, o facto de aqui estarem presentes, o facto de também termos vindo em termos de horário, vindo protelando um pouco o início da nossa reunião, mas foi para tentarmos o mais possível evitar que tivessem muito tempo à espera. Nós vamos iniciar esta audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que agradece a vossa presença. Temos prevista a possibilidade da realização de uma intervenção inicial, se assim for o caso, e depois, ou independentemente disso, cada um dos grupos parlamentares faz uma intervenção numa primeira ronda com pergunta-resposta, uma segunda ronda com pergunta e depois um bloco para responder a essas questões que tenham sido formuladas e uma terceira ronda ainda com a possibilidade de cada um dos seus deputados individualmente colocar qualquer questão. Portanto, voltando a agradecer a presença, dava a palavra ao Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, perguntando se tem alguma intervenção inicial a fazer, assim entendo, tem a palavra para poder utilizar. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Este atraso também é para vocês perceberem o que é que nós sofremos no aeroporto de Lisboa com os atrasos. Portanto, já estamos completamente à vontade para começar a falar em atrasos. Dito isto, estamos muito preocupados, mas de consciência tranquila. É o que nós queríamos começar. E vamos começar pelo princípio. Desde que assumimos a direção dos Sindicatos de Pilotos da Aviação Civil em dezembro de 2021, rapidamente percebemos que existiam erros de gestão grosseiros que não são compatíveis com o suposto currículo da CIO, a engenheira Cristine, assim como da gestão da companhia aérea. Erros esses que passo a elencar alguns, naturalmente, que não devem ser desconhecidos dos senhores deputados, porque nós tivemos reuniões parlamentares com todos, que estão aqui até com o CDS-PP, que não está aqui, mas tem assento parlamentar no Parlamento Europeu, também era a nossa preocupação. Vou passar a elencar 2 aviões de passageiros convertidos em carga. Essa conversão deveu-se ou atribuiu-se à companhia chamada Avensis, que era uma companhia do Reino Unido, onde a mesma tinha saído da Europa por causa do Brexit, evidentemente, não estava autorizada a fazer conversões nem qualquer tipo de atuações de manutenção na Europa, porque a EASA, que é a entidade que regula a União Europeia, não o permitia. O que é facto é que nos deixou um legado de 40 milhões de euros de prejuízo. A renúncia antecipada dos contratos com a White Airways. Gostaria de fazer aqui um parênteses. A White nasce numa companhia chamada IS, que foi formada pela TAP e pela Gissa Abreu, trabalha com a TAP há muitos anos, é uma companhia portuguesa, não teve apoio estatal do Covid. Dito isto e fechando os parênteses, voltando um bocado atrás, esses aviões estão 6 aviões parados, ou estavam 6 aviões parados, estão 2 a voar numa companhia da Estónia, que recebeu ajuda do Covid, mas está aqui na TAP a voar, que chama-se X-Fly, e 4 aviões desses continuam parados. E o que é que acontece, ou o que é que vem de mão dada com isso? É uma penalização em termos de dinheiro, ou seja, a TAP está a pagar uma prestação, mais 50% dessa prestação, que dá 245 mil euros por mês. E os aviões não estão a voar. Portanto, isto é 1,5 milhão por mês. Eu sei que não parece muito, mas uma empresa que está em situação económica difícil, 1 euro é muito complicado, perder 1 euro. Contratações externas designadas por ACMIS, a falta de planeamento de frota e tripulação levou a TAP a contratar várias companhias aéreas, nomeadamente estrangeiras. Há uma que está há muito tempo connosco, que chama-se Air Bulgária, que todos nós conhecemos, alguns que voam para o Porto também conhecem. Estes voos, além de serem mais caros do que a nossa operação, naturalmente, há uma razão ou um fator primordial que não é contabilizado. Não há nenhuma folha de Excel que consiga explicar, que é a imagem. Não tem preço.
essa imagem não tem preço. Sendo que as pessoas, quando chegam a bordo, naturalmente, estas pessoas não falam português e, por vezes, nem inglês falam. O que numa situação de emergência será um bocado complicado. Inglês é primordial na aviação, uma das línguas de bandeira, a par do francês, portanto, acho que é outra falha grave que está a acontecer. As contratações externas de pessoas para a companhia, nomeadamente do Círculo de Amigos da Engenheira Cristine, que vinham com ordenados sem estar cortados, nós denunciámos esta situação e o que é que acontece? Continuam a chegar, mas com aumento de ordenado cortado, fictício. Portanto, iam receber o mesmo que os outros. Aqui serve um problema muito grande. É que quando acabarem os cortes, há diretores a ganhar mais que outros. Isto vai ser um problema para resolver, não sei quem é que vai resolver, mas alguém vai resolver. A alteração de sede, nós também denunciámos essa situação, denunciámos a tentativa de mudança de frota automóvel da administração, o que até aumentou a mesma, portanto os diretores aumentaram os carros. No ano de 2022 foram cancelados mais de 3 mil voos, e em maio, como nós adiantámos em primeira mão à comunicação social, foram cancelados 200 voos da TAP. E porquê? Por falta de tripulação, técnica, pilotos e de cabine. Portanto, revela muito esta falta de planeamento. São as mesmas pessoas que estão a planear o verão de 2023, ou eram, pelo menos, planearam. Por falar em pilotos, sempre alertámos os erros crassos que quer despedir os pilotos devidamente. O Governo, na altura, quis despedir 458 pilotos. Eu vou voltar a repetir, 458 pilotos. Com os acordos centrais de emergência, que os pilotos disseram que isso era incomportável, despediram 100 e poucos. Uns saíram com rescisão de mútuo acordo, outros saíram com uma rescisão de mútuo acordo forçada, outros foram despedidos. Se o Governo tivesse despedido 458 pilotos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito não existia, porque não havia TAP. Acho que toda a gente tem noção disso. A TAP quer contratar pilotos, começou em março e só a meio do verão IATA é que vai ter os pilotos a voar. E porquê? Porque não existiam o type rating validado. Porque se fossem pilotos ab início, são pilotos que não têm type rating, poderão ter muita experiência, demorariam quase um ano a ser formados. Deixou-nos muito preocupados, muito preocupados. Dito isto, e para finalizar, temos aqui, poderíamos falar de várias coisas, mas há um documento, um draft, que os senhores deputados com certeza têm acesso, onde a União Europeia pedia 20% de corte nos custos. Vou voltar a dizer, 20% de corte nos custos, não eram nos trabalhadores. E o que é que foi feito? Aliás, o CASC, o famoso CASC, que são os custos operacionais, excetuando o combustível, vem revelar isso mesmo. Que em 2019 era 4,63 e em 2022 passa para 4,66. Significa só uma coisa, os fornecedores subiram com a inflação, mas os cortes ficaram. Se houvesse dúvidas, elas acho que estão esclarecidas. E a TAP faz uma apresentação precisamente a dizer que diminuiu esse custo, e não é verdade. Pelo menos o relatório de contas, acho que é uma fonte fidedigna e é uma média anual, revela que é 4,63 e em 2022 revela que é 4,66. Acho que, por fim, só acrescentar aqui mais uma coisa, que nós todos, como disse no início, a consciência tranquila é porque nós pedimos uma audiência parlamentar a todos os grupos parlamentares que estão aqui sentados. Se devemos algum devido de desculpas, é o LIVRE, foi o único que não pedimos por esquecimento, mas vamos pedir em breve. E vou elencar os dias para não haver esquecimento. 4 de maio, Partido Chega, de manhã. No mesmo 4 de maio, Partido Socialista, à tarde. 16 de maio, PCP. 25 de maio, Iniciativa Liberal. 8 de junho, Bloco de Esquerda. Há aqui um dia que nos deixa um bocado confusos, porque foi 2 dias do PSD. Eu acho que houve um deles que não foi, que foi o 8 de junho, mas o de setembro foi de certeza. E essa comissão foi abandonada porque disseram-nos, ao fim de 15 minutos, estava muito animada a nossa conversa, mas no Parlamento ainda estava mais animado e tinham que abandonar a nossa preocupação. Portanto, os atos ficam para quem os praticam. Mas também devemos elencar ao único partido, de facto, que se preocupa mesmo com a TAP e ao PCP. Porque foi o único que nos convocou 2 vezes para umas audições parlamentares, 31 de maio e 12 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação inicial. Iríamos agora começar com as questões
dos seus deputados dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Comandante e quem o acompanha da direção do sindicato. A primeira pergunta que lhe queria colocar foi sobre a última parte que nos falou do CASC e que nos diz que em 2019 era 4,63, 2022 4,66. Sendo que entre esses dois momentos há um corte de 25% da massa salarial. Isto é, apesar deste corte e das eficiências operacionais, praticamente estamos na mesma neste indicador. É isso que... Para Sr. Deputado, responder. muito obrigado. Sr. Deputado, estamos pior. Porque se aumentou, significa que os cortes são basicamente os mesmos. Os pilotos que conseguiram reduzir o seu corte devido a uma ação em tribunal que tínhamos ganho e conseguimos, em acordo com a TAP, poupar dinheiro à TAP e que reduzir o nosso corte. Portanto, é evidente, se o CASC, ou seja, o custo operacional, ou então os ordenados, os impostos, aterragens, a taxa de sobrevoo, os fornecedores, tudo isso que é operacional, aumentou. Portanto, significa que aumentaram os fornecedores, acompanharam a inflação e bem, se calhar, mas o que é facto é que aumentaram, mas os ordenados estão na mesma, cortados. Para perguntar. Quer dizer que esta estratégia, fruto do plano de reestruturação e para tornar a empresa mais competitiva e melhorar a sua saúde operacional e financeira, estamos na mesma após os costos. Bom, se o plano de estruturação foi cortar só ordenados, não sei, porque ninguém sabe, acho que pelo menos nós não conhecemos, os senhores devem conhecer os planos de estruturação, porque quando nos diziam em reuniões, tudo era devido ao plano de estruturação, a mudança de frotas, os cargueiros, a mudança de sede, a contratação externa desmedida de pessoas, tudo era fruto do plano de reestruturação. A única coisa que nós sabemos é que o que manteve no plano de reestruturação é, efetivamente, os cortes dos trabalhadores. O que nós sabemos é, assim, uma resposta da União Europeia, não é o plano de reestruturação, uma resposta da União Europeia a exigir à TAP o que é que teria que fazer, nomeadamente estes 20% de cortes. Qual é a sua experiência da relação de transparência com as administrações, com essa última administração, em matéria de relacionamento entre o sindicato e a administração? Eu conheci a engenheira Cristine na condição de presidente do sindicato, nunca tinha visto a engenheira Cristine. Se está a perguntar a todos os membros da administração? Não, reuníamos e estávamos preocupados, efetivamente, que os erros estavam a ser cometidos e nada faziam para reverter esses erros. Nós não podemos aceitar que se cancelem voos por falta de tripulação e a TAP nos diga que tem pilotos a mais, várias vezes. Vai chegar ao ponto, ou chegou ao ponto de dizer que tem pilotos ajustados ao quadro, e nós sempre a dizer que temos pilotos a menos, até que admitiu que tinha pilotos a menos. Para perguntar. Certamente teve interações com o Sr. Ministro das Infraestruturas, admito, e com outros membros do Governo. Partilhou estas preocupações? Naturalmente. Foi a nossa preocupação também, já que não conseguimos chegar à engenheira Cristine, tínhamos que chegar ao acionista. Com quem e quantas vezes, mais ou menos? Olha, eu não quero estar em erro, mas 2, 3 vezes fomos chamados. Aliás, nós não tínhamos por hábito de passar por cima de ninguém. Se havia uma CIO, nós falámos com a CIO, às tantas fomos chamados pelo Ministro, por uma resolução aquele acordo de tribunal, o famoso STJ, que não se chama assim, mas nós chamamos de STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, fomos chamados ao Ministro para resolver, e nós, ao Pedro Nuno Santos, Ministro Pedro Nuno Santos. Para perguntar. Eu reparei que diz, não querendo ultrapassar a CEO, quer dizer, para si não existe chairman. Responder. O chairman foi divulgado por nós na comunicação social. Ninguém sabia que existia. Bom, a figura sabia, mas não sabiam, se calhar, muitas vezes quem era. Nós é que divulgámos. Ele também, se calhar, não saberia, garantidamente, destes problemas, porque não aparecia na empresa. Portanto, é difícil saber dos problemas que há se não aparece na empresa. É muito complicado. Para perguntar. Mas partilhou também esta preocupação com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos? Não. Isto foi só na comunicação social. Porquê? Porque os problemas iriam aumentando. E quando iriam aumentando, e nós não tivemos mais reuniões com o Ministro Pedro Nuno Santos, na verdade, ou ex-Ministro Pedro Nuno Santos. Só tivemos até, salvo erro, a última foi com o Supremo Tribunal de Justiça para resolver esse problema. Entretanto, o Ministro demite-se e o Secretário de Estado também, portanto, não tivemos mais relação nenhuma com ele. Para perguntar.
Como é que, como sabe, houve o processo de estruturação, o Estado passa a deter a totalidade atualmente do capital da TAP e agora decide entrar num processo de privatização. Qual é o seu entendimento deste zigue-zague? Como é que vê isto numa companhia como a TAP? Responder? Olha, eu acho que o Estado antecipou-se ao despedir o privado. Mas isto é uma lógica. Há uns tempos aqui nesta comissão, hoje ouvi dizer que a TAP não sobreviveria efetivamente sem a ajuda do Estado. É uma verdade. Mas a pergunta tem que ser continuada. Porque na Europa todos receberam ajuda do Estado. Todas as companhias não sobreviveriam, mas com uma diferença, deixaram lá o privado. E porquê é que o Estado português não deixa? Porque na reprivatização, se calhar, tirou a única cláusula que obrigava os privados a cá ficarem, que era assumirem capitais próprios nos 600 milhões de euros, e foi retirado. O privado já não tinha absolutamente responsabilidade nenhuma. E é aí que, se calhar, o Estado vê-se obrigado a retirar o privado e despedir na televisão. Portanto, acho que é um modus operandi agora que se despedem-se na televisão. Foi o António Alneves, foi a engenheira Cristina, portanto, isto é recorrente. Face a esta forma caótica de gestão do governo do Partido Socialista, a pergunta que lhe faço é: nós agora estamos num beco sem saída, não há retorno, isto é, vai haver uma privatização, o Estado não pode pôr mais um cêntimo de suprimento na TAP, se todos temos consciência que essa privatização não tem uma segunda oportunidade para não falhar. Acha que estão reunidas estas condições? Bom, como lhe disse, não conheço todo o plano de reestruturação. Eu acho que não há outra hipótese senão privatizar a companhia. Porque a companhia vai ter que devolver à União Europeia tudo o que pediu emprestado. Ou então, o acionista privado poderá assumir isso, como assumiu a Lufthansa. Toda a gente diz que a Lufthansa pagou a dívida. A Lufthansa não pagou a dívida, a Lufthansa pagou a dívida à União Europeia. Ela capitalizou-se no mercado a uma taxa de juros mais barata. Mas tudo bem, se assumirmos, partimos do pressuposto que pagar essa dívida é aceitável. Eu acho que o Estado não tem condições, neste momento, de pedir um empréstimo na banca, nem tem fiabilidade para o fazer. Portanto, terá que ser posta para o privado. Perguntar? Eu talvez não tenha sido suficientemente explícito na minha pergunta. A minha pergunta não é essa. É, neste momento vai ter que se fazer uma privatização, é a opção do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, e a pergunta que lhe faço é: como é que vê esta opção, sendo que ela não tem retorno? Isto é, a partir deste momento, o Estado não pode colocar mais um cêntimo que seja na companhia. A companhia teve 66 milhões de resultados em 2022, mais ou menos. 32 milhões desses 66 são créditos fiscais por razões de benefício. Portanto, está no limiar. Não há hipótese nenhuma, se houver um precalço, de haver ajuda. Como é que entende que deve ser o processo de privatização que o Governo do Partido Socialista quer agora iniciar? Bom, é melhor perguntar ao Partido Socialista, não a mim. Não sei. O que eu sei é que posso responder a estes 66 milhões. É fácil. Estes 66 milhões não é um número fabuloso. Ou seja, lançado assim, um valor nominal é extraordinário. É uma verdade. Mas nós todos sabemos, como disse bem, metade é do benefício fiscal. Mas também teve 200 milhões a mais de receita face a 2019 e teve 200 milhões de cortes de massa salarial face a 2019. Estão aqui 400 milhões que ninguém conseguiu descobrir onde é que eles andam. Não devem estar no éter, digo eu. Para perguntar? Importa-se de repetir o valor correspondente aos custos, aos cortes com o pessoal? 200 milhões de euros face a 2019. O que me está a dizer, se interpreto bem, quer dizer que se a TAP não tivesse os 25% de cortes nos custos de pessoal, que fazem com que o casco seja pior que em 2019, em vez de 66 milhões, teria menos 140 milhões de resultado. Isto é um prejuízo de 140 milhões, é isso? Teve um aumento de receita de 200 milhões. Portanto, esse aumento de receita tem que estar em algum lado. Também acho estranho como é que a administradora responsável pela revenue, pela receita, se demite num dia, não é um dia depois, ou um dia antes, é no dia da pretensão extraordinária de resultados. Portanto, já tinham 200 milhões a mais de receita. Portanto, onde é que estão esses 200 milhões? Até poderia comatar esses 200 milhões de massa salarial, mas não foi. Portanto, se o CASC, ou seja, o custo operacional, subiu, alguma coisa está mal. A única coisa que temos a certeza são os cortes dos salários de todos os tipos de vencimento de todos os trabalhadores. Isso é que nós temos a certeza. O resto, não sei. Tenho que perguntar à administradora de revenue, que será a pessoa indicada para responder.
Muito obrigado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, o Sr. Comandante Miguel Teodoro, o Sr. Advogado que os acompanha. Sr. Comandante, deixe-me que defenda um bocadinho a nossa posição. O Sr. Comandante disse que o único partido que se preocupava com a TAP é o PCP, porque chamou para 2 audições parlamentares o SPAC. Sim, eu devo-lhe dizer que o Chega tem mais pedidos de audição que foram recusados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Assim como é bom recordar que esta Comissão de Inquérito existe porque o Chega faz o primeiro requerimento para existir esta Comissão de Inquérito, que foi recusado pelo mesmo Partido Socialista, e depois o Bloco de Esquerda, e bem, faz outro requerimento e que sim é aprovado. Portanto, a TAP esteve e está, e é bom que isso seja referido e que fique em ata, muito preocupado com a empresa, com os trabalhadores da empresa, com os sindicatos da empresa e que isso seja registado em abono da verdade. Depois, eu sei que há deputados que não gostam, mas a forma como eu... Sr. Presidente, eu peço que não seja interrompido, senão... Sr. Deputado, pode continuar e deixe... Não consigo, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pode continuar. Faz favor. Sr. Deputado, podemos continuar. Vamos continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que há alguns deputados que não gostam, mas a forma que eu faço as perguntas a mim me diz respeito dentro do meu tempo. Portanto, vou voltar a fazer as vezes que for preciso. Houve um dirigente sindical, hoje mesmo, presidente do SNP-VAC, que disse, e eu concordo com essa afirmação, que o ministro João Galamba desconhece por completo a realidade dos procedimentos da empresa e dos sindicatos e que se não estava preparado para tutelar a TAP, que estudasse, que se informasse e que se inteirasse dos dossiês. E o que eu lhe pergunto é, Sr. Comandante, concorda com esta afirmação? Para responder. Bom, Sr. Deputado, olha, eu não sei quais são as divergências que existem entre os partidos, na verdade. O que é o facto, nós só podemos responder àquilo que fomos convocados, e foi por facto pelo PCP, portanto, só podemos responder por isso, nada mais. Enquanto ao meu colega, o Ricardo Narróis, eu não ouvi isso, portanto, não vou partir do pressuposto que seja verdade. Não é questão de estar preparado. Se o Governo escolheu, se calhar, era a melhor opção do leque de escolhas. Não vou estar a dizer se é bom, se é mau. O que é facto, connosco, não teve um comportamento digno de um governante, de um ministro. Mas eu penso que foi um dia mau. Isso está ultrapassado, aliás, já o afirmámos várias vezes, está ultrapassado, nunca mais falámos com ele, se a pergunta vai fazer a seguir, até porque quando o João Galamba nos diz diretamente que não negocia com sindicatos, e bem, que a Comissão Executiva está com essa autonomia, a autonomia é essa que não tinha com o ministro anterior, portanto nós estamos, e cumpriu a palavra. Nós fizemos um acordo, ele cumpriu. Aqui quem não cumpriu foi Fernando Medina, portanto é o outro ministro. Mas isso são já águas passadas e estamos aqui para seguir para a frente, que é isso que nós queremos. Para perguntar. Disse que Fernando Medina não cumpriu. Pode ser mais específico? Nós, quando fizemos o acordo, este último protocolo, e que descobrimos que havia um sindicato que fez um protocolo e tinha desconvocado uma greve, nomeadamente o outro sindicato de pilotos, que é da Portugália, maioritariamente, aliás, só da Portugália, nós temos alguns também associados a Portugália, temos que frisar isso, mas aquele pertence só à Portugália, porque o ministro Fernando Medina não tinha assinado. Foi muito novo para nós, porque nós nunca tínhamos ouvido tal coisa. Quando nós negociávamos com a Comissão Executiva, estava negociado e fechado. E nós marcámos uma greve única e exclusivamente por uma falta de cumprimento de uma palavra. E isso nós não podemos compactuar. Portanto, se o acordo está fechado, tem que ser cumprido. E nós descobrimos que faltava uma assinatura, precisamente do ministro Fernando Medina. Só isso. Para perguntar. Sr. Comandante, essa assinatura que faltava no documento, tem ideia qual o motivo? Se foi por mera decisão política, se foi porque efetivamente não queria o Ministério das Finanças firmar o acordo, pode-nos dizer algo mais? Não sei qual foi o motivo, só sabemos que de facto não foi assinado. E isso para nós revelou uma falta de responsabilidade, de lealdade e de honra.
Não podíamos aceitar. E só marcámos uma greve precisamente por causa disso. Não foi por mais nada. Para perguntar? Tivemos informação que um piloto com larga experiência, com uma excelente relação com os colegas, uma pessoa tida como exemplar, terá sido suspenso por ter feito uma pequena brincadeira e impedido de voar. O que é que nos pode dizer sobre isso? Por acaso, eu não era o presidente na altura, sou amigo pessoal desse piloto, e isso foi uma inconsciência de quem não tem mais nada para fazer do que andar a brincar às companhias aéreas. Não havia motivo nenhum para fazer essa suspensão. É lamentável o que isso foi feito, porque nós do que sabemos, dito pelo próprio a mim, que não era presidente na altura, que com essa colega falou naturalmente, aliás, no dia a seguir a nossa colega sentou-se com ele como se nada fosse. Por muita surpresa, ele foi informado que estava suspenso. Para perguntar? Quem tomou a decisão da suspensão? Não sabemos. Eu não sei, não vou estar a acusar as pessoas que não sei. Para perguntar? O Sr. Comandante falou há instantes na ligação da White com a X-Fly, que é péssima. Esta troca e sem motivo aparente e sem comunicação à White dos motivos, trocaram uma companhia portuguesa por uma companhia da Estónia, o que também não percebemos, com tudo o que de mal acarreta. Mas há outro caso de outra ligação que me preocupa substancialmente, o caso da Azul com a TAP, em que os A350 que estavam negociados, houve uma cedência de posição, inclusive David Neilman mantém a ligação preferencial com a Azul. O que é que nos pode informar sobre este processo? Também não era eu o presidente do sindicato na altura, portanto acompanhei muito ao redor. O que se fala é que a TAP concorreu para a posição, que é comum nas companhias aéreas comprarem a posição para depois venderem, se não o quiserem. Há muitas companhias que fazem dinheiro assim. A TAP não tem esse historial, o que de facto, se é assim como se está a dizer, tem que se investigar e poderá ser muito grave. O que nós sabemos da Azul é que David Neilman saiu com 55 milhões e a TAP tem um empréstimo obrigacionista à Azul neste momento até 2026, que são 90 milhões mais 7,5% ao ano, 7,5% ao ano de juros, que dá um total de 125 milhões. Eu quero saber quem é que irá pagar isto, se calhar será a TAP SA mais uma vez. Muito obrigado. Usa agora da palavra. Já esgotou o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu devo relembrar que eu fui interrompido durante uns segundos, largos segundos, Sr. Deputado. E que gostava de concluir a intervenção, se me permitir. Sr. Deputado, eu não posso fazer isso. Sr. Presidente, eu fui interrompido largos segundos. Sr. Deputado, os apartes fazem parte do nosso jogo. Sr. Presidente, apartes são uma coisa. O que foi proferido é tudo menos à parte. Eu confio muito. E que tive que prejudicar o meu tempo de intervenção. Sr. Deputado, eu confio muito de quem contabiliza os nossos tempos. Sr. Deputado, eu tenho este princípio, quando excedemos os 3 minutos, compreenderá, e até pela sua função também na mesa, que nós façamos este princípio. Temos de ter aqui um limite e tem uma segunda ronda para poder fazer a questão. Sr. Presidente, independentemente da função que eu ocupo na mesa, isso não faz com que eu seja prejudicado. Não. Penso eu. Não, pelo contrário. O que está a acontecer, notoriamente, é que o grupo parlamentar do Chega está a ser prejudicado nos tempos desta audição. Sr. Deputado, não está. Sr. Presidente, fica o protesto. Fica o protesto. Sr. Deputado, não, porque nós temos, de facto, este princípio. Quando ultrapassa o tempo, nós não começamos uma inscrição. Nós temos sempre e já aconteceu várias vezes, nós temos aqui um critério mais largo quando começamos antes do tempo limite. Quando o tempo limite já está ultrapassado, Sr. Deputado, permita-me dizer que nós não podemos fazer isso. E, portanto, peço-lhe que guarde essas perguntas para fazer na segunda ronda e com certeza que se as fará, também será esclarecido da forma que todos nós queremos que seja. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor, tem a palavra. Faz favor. Sr. Deputado? Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dar-lhe uma nota. Nós hoje já falámos aqui várias vezes desta operação da White, do fim da operação da White, e eu já pedi esta documentação há mais que 10 dias e nós não temos a documentação. E por isso, nós temos hoje aqui pessoas, já pela segunda ou terceira vez, a falar desta operação e eu não tenho a informação necessária para fazer as perguntas.
E já passaram mais que 10 dias, que é o prazo legal que sabe para termos a informação, e por isso o que eu lhe pedia, caso a Comissão ainda não o tenha feito, é que, no mínimo, relembrem as pessoas que o prazo já passou. Sobretudo a TAP, não é? Porque nós estamos aqui a falar desta operação e pronto, e nós não temos os documentos da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Amanhã mesmo faremos uma reunião e que eu pedia já que nós convocássemos, aliás, pedi aos senhores dois vice-presidentes de manhã, para que de manhã fizéssemos uma reunião para a avaliação desta questão das respostas às perguntas sobre documentação, para verificarmos se há, para além de tudo aquilo que os serviços estão a fazer no sentido de reforçar os pedidos, se há mais alguma coisa que nós devemos fazer nesse sentido. Sr. Deputado Bernardo Blanco tem a palavra para colocar as questões. Faz favor. Já agora sobre esta operação, do pouco que é público que se sabe, nós também não vemos grande racionalidade. E por isso gostava de saber se tem Estou a ser boicotado. Já voltou. Era falso alarme, Sr. Deputado. Mas não preciso repetir, pois não? Não. Pronto, obrigado, vamos retomar. E por isso gostaria de saber se sabe dos motivos para o fim desta operação. Em segundo lugar, já agora dar uma nota que ainda em dezembro de 2020 a Iniciativa Liberal só tinha um deputado, mas pusemos aqui um requerimento na Comissão de Economia, que foi aprovado, exatamente, para ouvir quer a Comissão Executiva, quer o Conselho de Administração, quer os sindicatos. Eu sei porque na altura até fui eu que o ajudei a escrever e por isso certamente não conseguimos ir a tudo o que foi possível, mas temos tentado fazer o possível com os meios que temos. Disse publicamente que é perentório e está latente que o Estado só ficou com a TAP porque Pedro Nuno Santos assim o insistiu. Eu gostaria de saber porque é que disse isto. Assumo que também na sequência daquilo que explicou há pouco, que a nacionalização foi uma exceção, mas já agora perceber também porque é que, efetivamente, enquanto nenhum acionista praticamente na Europa recebeu o dinheiro, nós tivemos de pagar, exatamente porque na recompra se acabou com aquela cláusula de manter lá os fundos durante 30 anos. Em relação aos cortes, e partilhar que da maquilhagem das contas atuais, em que metade é benefícios fiscais e a outra metade só existe exatamente devido aos cortes salariais, um dos sindicatos que tivemos aqui hoje disse-nos que este documento da Comissão Europeia dizia, ou provava, digamos assim, que os cortes, o nível de cortes aplicado não foi tanto por imposição de Bruxelas, mas mais por aproveitamento do Governo, e aproveitamento é a expressão, não é a expressão minha, mas concordo com a mesma. E o que esse documento, um dos pontos desse documento, o que diz é que a Comissão levantou dúvidas, primeiro, quanto à proporcionalidade da ajuda do Estado, notando que a maioria das contribuições próprias viriam de reduções de custo. Isto é, apenas houve cortes de custos, sem entrada quer de investimento privado, quer de mais partilhas de perdas, sobretudo com os credores. E esta citação também está lá, não era claro se uma elevada, esta tal percentagem de cortes nos trabalhadores era admissível. E por isso a Comissão exigia que houvesse mais partilha de perdas, que foi aquilo que nós na altura também defendemos, e a Comissão acrescenta que nota que nenhuma justificação foi dada para o facto de não haver uma redução parcial da dívida dos detentores de obrigações. Por isso que eu gostaria de perguntar é se este esforço, quer para arranjar mais investimento para privado ou para haver mais partilha de perdas, foi efetivamente feito, ou se o Governo decidiu simplesmente ir pela opção fácil de aumentar o nível de cortes e aumentar o nível de ajuda dos contribuintes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, são 3 perguntas um bocado grandes, mas eu vou responder à primeira. Em relação à White, o que nós sabemos é que havia divergências entre ambas as empresas, portanto, isso vai ter que perguntar quer à TAP, quer aos donos da White, que havia divergências e acusavam-se mutuamente. Não sei ao facto o que é que aconteceu, mas o que é facto é que a White deixou de operar para nós. E tinha um histórico ligado, como disse há bocado, grande à TAP, que vem da IES, teve no risco de fechar, portanto, eram pessoas que iam para o desemprego, uma companhia portuguesa que fechava e sobrecarregava a segurança social. Não teve ajuda ao abrigo do Covid, portanto, foi uma empresa que ficou bastante penalizada e, dependendo naturalmente da TAP,
era de prever que essa companhia iria estar em muitos maus lençóis, optando assim, e foi-nos dito por quem de interesse, que não sabem qual era o caderno de encargos para concorrer, porque também concorreram, mas não sabem quais foram os resultados, o porquê e onde é que falharam. Portanto, uma empresa pública, supostamente, acho eu, que deverá publicar esses concursos públicos. Portanto, como não o fizeram, não sei os motivos mais profundos da situação, não lhe posso responder mais aprofundadamente, porque também desconheço. Aí aproveito, se tiver essa oportunidade, perguntar a quem da TAP ou a quem da White diretamente, que de certeza absoluta irão responder com mais precisão a esse assunto. Este documento era o documento que eu estava ali a falar com o deputado do PSD. Este documento é um documento de uma resposta do pedido de resgate. Okay? Isto não é o que a Comissão Europeia disse. Isto é um pedido de resgate por Portugal. Portugal pediu e a Comissão Europeia aprovou ou não. Isto é aqui a resposta ao que é que tinha que fazer. O que é facto é que, pelos vistos, não cumpriu com os fornecedores. Porque se os custos operacionais sobem, se os salários estão reduzidos, garantidamente que alguém ficou a não cumprir. Só pode ser os fornecedores. Não vejo outro motivo para esses custos subirem. Portanto, era mais fácil cortar. Portanto, o Estado foi muito fortíssimo com os fracos, neste caso com os trabalhadores, e fraquíssimo com os fortes, que eram os fornecedores, que eram os mais difíceis de negociar, naturalmente, nomeadamente a Airbus. É muito complicado negociar, toda a gente sabe que é muito complicado negociar com esses players gigantes da aviação. É muito difícil. Agora, o que também é muito fácil é esmagar as condições a quem está mais, neste caso, que é mais, que esteja inofensivo, numa época onde a aviação está toda parada. E isso é que nos deixou bastante preocupados. Mas, mais uma vez, nós, além dos cortes obrigatórios, reduzimos a nossa massa salarial em 50% no primeiro ano, 45% no segundo, e era para ser 40% no terceiro e 35% no último. E porquê? Mais uma vez, para protegermos postos de trabalho. Porque se o Governo tivesse feito o despedimento que quisesse fazer, não havia TAP. Não estamos aqui a discutir. Mas os pilotos foram despedidos porque Pedro Nuno Santos disse que nós éramos os meninos mimados e tínhamos de ser despedidos. Portanto, isto revela muito o que é que estamos a gerir, quem é que nos está a gerir, muito. É preciso ter muito cuidado quando se faz essas informações ideológicas. Nós podemos achar muita coisa, mas não podemos agir, quando nós estamos a gerir a mercearia de lá de casa, estamos a gerir uma empresa que tem um impacto económico ou financeiro muito grande na economia portuguesa. Nomeadamente, em 2019, contribuiu com 1,5% do PIB nacional, 3,3 mil milhões de euros, contribuiu em 2019 nas vendas diretas no turismo em 5,5 mil milhões de euros, estamos a falar de quase 10 mil milhões de euros, fora os impostos, 300 milhões, e o que emprega direto e indiretamente. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, por favor, para continuar. Quanto à operação da White, foi exatamente isso que nós pedimos, estes documentos que estamos à espera em relação ao tal concurso, ao alegado concurso. E em relação à partilha de perdas, não sei se viu a audição na semana passada, mas o Governo e a República receberam 2 propostas de empresas exatamente para ajudar no refinanciamento, para aumentar o nível de partilha de perdas com os credores, e as 2 propostas foram ignoradas. Não tinha nenhuma pergunta, Sr. Presidente, era só para dar esta informação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Tiago Faria Lopes e ao Teodoro, o advogado que os acompanha, agradecer a vossa presença em representação do SPAC. Eu gostaria de começar por sublinhar, temos vindo aqui a ouvir várias referências relativamente à White e a outras empresas, mas para lá desta discussão mais detalhada sobre o processo relativo à White, há uma questão subjacente, que eu diria transversal a vários processos e várias situações que, aliás, têm a ver com um padrão que não é de agora, mas que eu diria agravou-se com a privatização em 2015 e agora está outra vez a verificar-se, que é este recurso quase sistemático à subcontratação. Subcontratação em lato senso, porque pode não ser só os ACMIs. Quando falamos da White, não estamos a falar da ACMIs, estamos a falar do vasto conjunto de opções que têm vindo a servir, no fundo, até para baixar a fasquia no que diz respeito aos estándares operacionais da companhia. O que passa também
e falou-se já várias vezes aqui no custo por assento disponível, é o CASC, para a gente traduzir é isso, tem a ver com os custos operacionais em função da oferta. Ora, aquilo que se verificou com a redução do load factor, quando a seguir à pandemia nós tivemos aquela opção de passar muito mais a operação para a PGA, independentemente daquilo que seja agora as decisões em relação à White, etc., é que utiliza-se quase como um joguete o recurso à subcontratação. E eu queria colocar, também no que diz respeito ao que isto traduz em relação ao tratamento dos trabalhadores, dos seus salários e das suas condições de vida e da sua contratação coletiva, porque os 200 milhões que foram há pouco refalados não têm a ver com o 25% do corte, tem a ver com isso e mais com os salários que deixaram de ser pagos com as pessoas que foram para a rua. E eu gostava, se quiser, ainda poder abordar essa matéria antes de continuarmos. Sim, efetivamente não é só os cortes, são as pessoas que foram para a rua, portanto, reduziram drasticamente os custos na companhia. Portanto, é isso que nós não conseguimos compreender, como é que o custo operacional sobe. Não é compreensível, é muito difícil de compreender, a não ser que comecemos a desmontar. Mas para desmontar temos de ter os dados. Esta última relatório de contas não está disponível. Apareceram umas folhas de PowerPoint e explicaram-nos as comparações que havia entre 2019 e 2022. Portanto, para dissecar isso, temos de ter essa informação. E como não temos, nós estamos a partir aqui do que conseguimos analisar. Nada mais do que isso. E é verdade, como diz, se nós reduzimos salários, reduzimos pessoas, portanto, deveríamos ter um custo operacional muito inferior, na verdade. E não o temos. Esse custo aumentou, precisamente. Mas uma coisa é certa, é que do ponto de vista salarial e da contratação coletiva, aquilo que foi torpedeado já significa uma opção para os próximos tempos de criar um determinado quadro do ponto de vista social e económico. Sim, se me está a falar, além da denúncia dos novos acordos de empresa, para negociar um novo acordo de empresa é muito mais difícil negociar naturalmente com um corte do que impede a igualdade do que no novo acordo de empresa que tínhamos. Mas quero recordar que esse acordo de empresa está vigente, mas está denunciado. Portanto, há uma altura neste momento que a própria indústria não consegue, a TAP neste momento não consegue contratar pilotos, portanto abriu um concurso, contratou 51 ou 52 pilotos portugueses, porque estavam fora das bases e quiseram voltar. Porque mesmo há portugueses que não quiseram voltar com estes cortes, porque estão a ganhar muito mais, mesmo sendo fora do país. Nós precisamos de 80 pilotos mínimo. Se contratarmos 52, vamos pôr um número 50, se saíram 20, significa que precisamos mais de 50. Portanto, vai ser um verão muito complicado, vai-se recorrer muito à contratação externa. E esse é outro problema, que nós sabemos que os nossos pilotos, qual é o nível de eficiência, de proficiência e de profissionalismo. Portanto, o passageiro paga a segurança. Contratando empresas estrangeiras, não sabemos, naturalmente se fará um risk assessment, mas se calhar deveríamos escrutinar mais isso. Quero dizer que o barato sai caro, mas alguém ganha com isso. E esta ronda está quase a terminar pela minha parte, queria só retomar um tema que tem vindo a ser recorrente também, que é a questão da manutenção Brasil. O sindicato tem falado ao longo do tempo sobre isso, o PCP tem falado ao longo dos anos sobre essa matéria. Gostávamos só de retomar no sentido de deixar registado aqui na Comissão de Inquérito aquilo que foram os alertas e as questões que o sindicato ao longo do tempo foi colocando e os alertas que colocaram e que resposta tiveram das entidades a quem se dirigiram. Muito obrigado. Bom, ainda bem que falou na manutenção Brasil. Isto tem uma história por trás. Nós tivemos, os nossos assessores também que falavam muito sobre a manutenção Brasil e temos que falar na história. A manutenção Brasil tinha um racional bastante positivo por trás. Portugal diria ser o embaixador na América, no continente americano, na América do Sul, nomeadamente o Brasil, de 2 repair stations da Airbus. A Airbus ia se implementar no continente americano. E nós, TAP, Portugal, iríamos ser esses embaixadores. O que é facto é que esse racional muito positivo que havia por trás, e também uma assistência de slots, e também outros negócios com empresas portuguesas, isso é tudo lateral. O que nós estamos a falar são factos da aviação. O que é facto é que essa empresa nos deixou 1.000 milhões de prejuízo. Por muito racional positivo que tinha na altura, temos que confirmar, deixou-nos um total de 1.000 milhões de euros de prejuízo. E o credor, quem ficou com esse dinheiro, com esse crédito, digamos assim, foi a TAP SA. Mais uma vez,
a companhia que dá dinheiro, que é a TAP SA dentro do grupo, que já saiu do grupo, diga-se passagem, mas que dá dinheiro, ficou credora desses 1.000 milhões. E como é que irá ser pago, ou vai ser pago, ou será pago, ou já foi, e não podemos afirmar, era com a Portugália e com o UCS. Não valem 1.000 milhões de euros. Lamento. Sr. Deputado, terminou? Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para uma última questão. É que isto tem a ver precisamente com a limpeza de imparidades para que no fundo serviu muito daquele dinheiro que a Comissão autorizou que fosse capitalizado na TAP. Porque desde ainda os resquícios da Portugália e do negócio com o BES, até ainda consequências da privatização com a Suíça na altura, houve muitas coisas que as contas e a famosa polémica entre a SGPS e a SA ao longo dos anos alimentavam na análise das contas da TAP. Eu queria só convidá-lo a terminar com essa matéria. Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Dias levantou uma questão muito pertinente, mas é verdade, é que nós temos que saber a história. Para chegarmos aqui temos que ir atrás. Na Suíça, o último plano de reestruturação foi até em 97, a Suíça entra em 98, vai à falência, não compra a TAP. E como é que a TAP, porquê que não compra a TAP? Porque vai à falência precisamente no 11 de setembro. Levou muitas companhias à falência. E como é que a TAP sobrevive? Era do Estado, hipotecou 4 Airbus 319, no valor de 56 milhões, e vendeu futuras vendas da companhia no valor de 200 e tal milhões. Sei que o bolo eram quase 270 milhões de euros. É aí que a TAP sobrevive. A TAP sobrevive aí. Portanto, não foi com ajuda do Estado, foi com a ajuda dela própria e dos seus trabalhadores, que sempre lá estiveram, com o seu empenho, profissionalismo e resiliência. Isto tem que ser dito várias vezes. Falou noutro fator muito importante. O Estado injeta dinheiro no BES, que a palavra é essa, a comprar Portugal. Não quer dizer que a Portugal não valesse dinheiro. Não está isso em questão. Está a forma que foi feita. 140 milhões de euros foram comprados a Portugal. O grupo TAP, vou recordar, foi vendido por esse valor mais tarde. Portanto, há aqui qualquer coisa, ou foi muito mal vendido, ou Portugal foi muito bem comprada. Temos que definir o que é que está aqui em causa. E é isso que tem que ser escrutinado. Portanto, todos os trabalhadores sofrem sempre com estes erros de gestão. Constantes. E agora pagamos com os nossos salários. É um facto, ajudamos, mas está na altura de reverter. Muito obrigado. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Cumprimento também o Sr. Comandante Tiago Faria Lopes e o Sr. Comandante Miguel Teodoro. Eu próprio escrevi a minha letra e agora estava na dúvida. E o SPAC. Eu tenho algumas questões relacionadas com o que já foi questionado e outras novas. Algumas que me parece que possam ter um contributo importante, nomeadamente na fiabilidade dos NEO, que foram os aviões que foram comprados para substituir, enfim, não substituir, mas acrescentar aos A350 quando a TAP abdicou dos A350, e nós temos várias indicações, aliás, de manutenção. Gostaria de saber qual é a opinião sobre esta matéria. Uma segunda pergunta tem a ver com a Ryanair e porque é a vossa área de trabalho e com certeza conhecem as condições de trabalho de pilotos de outras companhias, como é que se explica que a Ryanair pacta um pouco os impostos e segurança social em Portugal quando contrata pessoas e, portanto, o que é que podem dizer sobre isto, sobre as formas de contratação e como é que justifica o pouco contributo que dão ao país face à TAP? Foi aqui colocada uma questão hoje, um outro sindicato sobre o aeroporto de Campinas, ao pé de São Paulo, sim, e sobre esta decisão de subjugação aos interesses do acionista privado e não tanto da TAP. Se nos pudessem falar sobre isso seria importante. Finalmente, duas questões que já foram colocadas, tem a ver com os cortes salariais que não foram repostos e com o despedimento de milhares de trabalhadores na TAP e também com a perda de slots da TAP no aeroporto de Lisboa e de que forma que isto impacta a operação, nomeadamente o verão, que vem aí e que não temos razões para acreditar que a sua preparação esteja a ser feita de uma forma muito ponderada, até por esta instabilidade que se vive dentro da empresa. Para responder. Bom, a Sra. Deputada foi muitas perguntas, eu vou tentar responder todas, não fugir a nenhuma. Essa de vir a copos, eu não percebi muito bem o que é que isso quer dizer. Isto é o hub da Azul, é o hub da Azul. E ao contrário, já foi aqui dito, eu lamento informar todos os deputados do Universidade de Portugal
hub só existe um, que é o de Lisboa, mais nenhum. Hub chama-se monopolização de passageiros, porque senão tínhamos de fazer o hub em Faro, no Porto, em Beja, nas ilhas, portanto íamos parando e deixando os passageiros. Isto fica bem claro, portanto, e a Azul tem, lá está, o hub em Viracopos não tem no Galeão, tem em Viracopos, não tem em Brasília, tem em Viracopos. A KPLM tem o seu hub em Amsterdão, não tem em Roterdão. A Air France tem o seu hub em Charles de Gaulle, não tem em Paris-Orly. Embora que faça operações de voos lá. Mas isto é tudo fediveres que acho que deveríamos deixar de capitalizar esses votos ou tentativa de votos, porque as companhias aéreas ou qualquer negócio não se gera por votos, ao contrário do que tem sido feito até agora. Respondendo à sua pergunta da Ryanair, eu não posso alongar muito na pergunta da Ryanair, porque eu tenho associados da Ryanair. Não posso referir suscetibilidades, espero que compreenda isso, mas de facto os low cost são só low cost de nome, porque reparem, não posso aceitar, e aqui vou arriscar-me a dizer e também associados da EasyJet, e não tem nada a ver com a companhia em si, não podemos aceitar que no hub do aeroporto de Lisboa, portanto o hub do aeroporto de Lisboa onde está a TAP seja posta em segundo plano, em posições remotas, e as low cost estejam encostadas em Mangas. Toda a gente sabe que a rotação do avião em Mangas é muito mais eficiente e muito mais rápida do que em remota. Vamos ter que desculpar. Alguma coisa está mal. Ou a TAP não refila, ou a TAP não reclama, ou a TAP paga e nem sequer vê as contas, portanto isso é grave, ou o aeroporto está procedido de uma forma errada para a maior companhia nacional e por isso, sinal, o seu hub é em Lisboa. Isto tem que ser perguntado, porque isso, há passageiros que perdem ligações à conta disso. Se o aeroporto de Lisboa está muito complicado, pondo os aviões da TAP numa posição remota, ainda fica mais complicado. Há ligações perdidas diariamente, que isso são prejuízos enormes para a companhia. Nem vamos falar para o nome da companhia. Portanto, isso é um ponto, não respondendo diretamente à Ryanair, espero que compreenda, porque também tenho associados, é um facto que isso vai ter que ser perguntado a quem direito, porque às câmaras, quanto é que pagam os low cost para trazer os passageiros, porque eles não vêm de borda, os custos estão lá, o combustível é o mesmo, as tripulações são mais caras, portanto recebem mais do que nós. As taxas de aterragem, espero que sejam as mesmas. As de sobrevoo, espero que sejam as mesmas. Portanto, têm subsídios, vêm de algum lado. Portanto, é isto que tem que ser perguntado. Agora, não sei se estou a fugir a alguma pergunta que me fez, que eu já me perdi de facto de tantas perguntas feito, mas os slots foram uma imposição da União Europeia. Nós perdemos os slots, são irreversíveis, foram para a concorrência, no médio curso, é inevitável. Agora, a TAP dentro do cap que tem, ou a capacidade máxima de aviões que tem, posto pela União Europeia, pode jogar com isso, portanto pode retirar aviões com menos capacidade e pôr aviões com mais capacidade. É preciso negociá-los, é preciso preparar o verão, devia ter sido preparado lá atrás, não é agora. Não vamos procurar aviões numa época em alta, onde os leasings ou os alugueres estão muito mais inflacionados, 3 e 4 vezes. Devia ter sido feito, devia ter sido acautelado, e não foi. Portanto, vai ser um verão, eu prevejo um verão muito complicado, infelizmente. Se houvesse paz social e trabalhássemos todos sem folgas, teria que se recorrer à camisa mesma. Não tínhamos essa hipótese. Porquê? Porque falta de planeamento. Foram as mesmas pessoas que planearam a falta de pilotos. Ou deixaram andar. São os mesmos. Luís Rodrigues e a sua equipa, se entrar, se for vir a equipa sozinho, poderá ter um grande know-how, poderá ter um grande conhecimento da companhia, fez trabalho visto no Grupo SATA, mas há 2 pontos primordiais. Um, não tinha esta companhia como está toda destruída, e 2, não teve interferência política. Porque se o tiver, não há nem melhores que todo mundo. Não consegue fazer milagres. Isto é que é interessante. Não podemos permitir, e faço aqui um apelo a todos os deputados, nomeadamente ao Governo, que não haja interferência política na companhia. Deixe Luís Rodrigues e a sua equipa gerir. De uma vez por todas, não se pode ser gerido mais por WhatsApp. Nós estamos a falar de coisas sérias, de empresa que fatura milhões, mexe em milhões. Um erro que seja mínimo, são milhões de prejuízo. Tem que parar de ser gerido por WhatsApp. Eu espero que tenha respondido ao seu... Senhora Deputada, termino. Senhora Deputada Cristina Sousa, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante e quem o acompanha. Sr. Comandante, já aqui foi de alguma forma abordado, mas eu voltava aqui a reforçar e pedir-lhe que clarificasse um bocadinho melhor.
Relativamente à relação existente entre o sindicato, entre o sindicato e o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Beja, efetivamente existiam ou não existiam canais formais de comunicação entre o sindicato e o Presidente do Conselho de Administração? Para responder. Sr. Deputada, boa noite, mais uma vez. A única vez que falámos com o Manuel Beja foram duas. Uma para a apresentação, fomos dos poucos sindicatos que aceitámos, por palavras dele, falar, e segunda, que nos convocou para nos despedirmos dele. As únicas duas vezes que conseguimos falar com o Dr. Manuel Beja. Mas havia um canal de ética, se é isso que está, penso que foi ele que implementou, ou esta administração. Vamos falar de administração, não quero dar nomes a pessoas, posso estar a induzir em erro e fica mal fazer isso. Havia um canal de ética que era reportar diretamente, eu poderia fazer, vamos por exemplo, fazia queixa de si e a sua deputada não sabia. E depois levava com um processo disciplinar. Nem sabia porquê. Portanto, é muito recorrente. O que vale é que a nossa cultura não é tão promíscua a esse ponto e isso foi um caso ou dois esporádicos. Para perguntar? Então, está-me a dizer, Sr. Comandante, que o canal era basicamente a CEO da TAP. Não estou a dizer que seja a CEO da TAP. Eu estou a dizer que havia esse canal, foi criado. Não sei a quem é que era reportado, porque eu nunca o fiz. Portanto, era reportado... Era um canal... Não é o canal ético, o canal de comunicação, efetivamente. Peço desculpa, Sr. Presidente. Com certeza, nós falámos só com o CEO da TAP. Quando nós reuníamos, e vou-lhe ser preciso, para assim, fica já a saber o que é que já estava na mesa de reuniões. Engenheira Cristine. Engenheira Ana Dionísio. Professor Guilherme Drey. Doutora César Sá Esteves. Doutora Carla Costa, que era da TAP. Eram 5 pessoas que me recordo, e o Ramiro Sequeira. Eram 6 pessoas que eu me recordo estarem na sala, sempre connosco. Depois, ao fim de uns tempos, só decidimos criar grupos de reuniões para discussão de acordos de empresa, alguns problemas, que era o grupo do SPAC e o grupo da TAP. O grupo da TAP, penso que a engenheira Cristine e Ramiro Sequeira já não faziam parte. Eu peço desculpa. Falou em César Sá Esteves. Em que qualidade é que ele estava? De advogado da TAP. Faz favor. Pronto. Assim sendo, colocaria então agora só mais uma questão ainda relativamente a isto. A vosso pedido, houve algum pedido da vossa parte para reunir com o Presidente do Conselho de Administração? Responder? Não. Porquê? Porque nós, quando assumimos o sindicato, ele fez essa ponte. Não houve necessidade nenhuma de reunir com ele. E foi, como disse, a última vez que reunimos foi quando ele estava de saída. Perguntar? Com certeza, muito obrigada. Então, assim sendo, mudaria agora um bocadinho de tema e pegando no plano de reestruturação, que já falámos também há pouco. Se bem percebi, corrijam-me, por favor, se não é assim, a vossa opinião relativamente ao facto de, se o Estado efetivamente não tem entrado, a empresa teria entrado em insolvência? Responder? Bom, e regressando ao passado, eu não posso responder se iria ou não. O que eu posso lhe dizer é que todos os Estados ajudaram todas as companhias de bandeira. Isso é um facto. E o que nós chamamos de factos, isso é um facto. Só que as outras companhias de bandeira deixaram ao privado. Aliás, muitos deles já abandonaram as suas participações, já pagaram o que tinham a pagar, mas o Estado português não deixou, e foi o que eu respondi ao deputado do Partido Social Democrata, que não deixou porque tirou essa responsabilidade ao privado e se calhar estaria com medo que o privado não cumprisse. Mas eu recordo no privado pedir para ficar. Agora, se foi uma questão ideológica, se foi uma questão com medo que o privado não conseguisse cumprir, isso pergunto se calhar ao Pedro Nuno Santos, que será a melhor pessoa para responder. Para perguntar? A empresa vinha a registrar há alguns anos um conjunto de capitais próprios negativos. Havia efetivamente essa, não lhe parece, essa necessidade do Estado entrar nesta fase final do processo? Responder? O Estado entrou como deveria entrar, mas não saiu quando deveria sair. Essa que é a verdade. Mas, também quero lhe dizer que na única vez que a TAP foi avaliada em 900 milhões de euros, pode parecer pouco, até que concordemos todos que foi pouco, foi a única vez que foi avaliada foi com o privado.
E eu não estou a dizer que é bom ou mau, só estou a dizer que factos são factos. Foi a única vez. Não me recordo de outra, e hoje estive a confirmar, não me recordo de outra proposta tão valiosa quanto esta. Para perguntar. Eu colocaria aqui uma outra questão. Falou em despedimentos, que todos conhecemos, relativamente ao plano de reestruturação, mas eu colocaria aqui uma outra questão. Existe também, à época, um conjunto de medidas voluntárias que foram aplicadas. O que eu pergunto é o seguinte: como é que o sindicato percepcionou essas mesmas medidas e se acompanharam a implementação das mesmas? E se me conseguisse dizer também os resultados que objetivamente atribuem a essas mesmas medidas voluntárias? Responder. Está a falar de rescisões de mútuo acordo, é isso? Pronto. Sim, também. Houve pessoas também. que saíram, de facto, com as rescisões de mútuo acordo e foram livres, e houve outras pessoas que foram empurradas para a rescisão de mútuo acordo. Ou assinavam ou eram despedidas. Havia pessoas que, na altura, não tinham outro meio de subsistência e preferiram sair com algum dinheiro para tentarem sobreviver, porque também não sabia quando é que isto ia recuperar. Outros foram empurrados para a Portugália, na condição, se ou vai para a rescisão de mútuo acordo ou é despedido, e foram para a Portugália, conseguiram ir para a Portugália. Portanto, eu não vou precisar quantos é que foram, mas parte dessas pessoas foi obrigada a sair da companhia. Para perguntar. Uma outra questão, Sr. Comandante, relativamente ao Hub Lisboa. Qual é a percepção do sindicato relativamente à importância deste Hub Lisboa para a TAP? A importância é extrema, naturalmente. O Lisboa é um hub e virá a ser o hub de Portugal, não há dúvida sobre essa situação. Como expliquei há bocado ao Sr. Deputado Bruno Dias, não podemos ter vários hubs, porque, com exceção de algumas rotas, atenção, com exceção de algumas rotas, mas é incomportável duplicar rotas, significa perda. Portanto, por isso é que se monopoliza os passageiros, neste caso para Lisboa, sendo a capital, significa que tem que ter um hub, tem que estar salvaguardado no hub as condições necessárias para a companhia conseguir operar sem interferência de não ter manga, de não ter autocarros, porque já me aconteceu, e vou-lhe contar em primeira mão, ficar 30 minutos sem autocarros. Outro dia houve um avião nosso que chegou de Caracas, teve 1h30, vou voltar a repetir, 1h30 com os passageiros dentro do avião, porque não tinha stand para parquear o avião. Portanto, isso tudo... Isto é constante, isto não é uma vez nem duas vezes, é constantemente. Portanto, ou temos condições, exigimos ao aeroporto que tem que ter condições para receber as companhias que quer receber, não é só as companhias que venham e depois logo vemos e quem fica prejudicado. É a TAP. Perguntar? E para finalizar, um último conjunto de questões que tem a ver com a representação de um elemento no Conselho de Administração. Portanto, pela primeira vez, desde 2021, no Conselho de Administração está um representante dos trabalhadores. A primeira pergunta que lhe coloco, Sr. Comandante, é como é que vê, que importância dá a este representante no Conselho de Administração? Acho primordial. Na verdade, concorreram várias pessoas, nomeadamente houve um piloto também que concorreu, não ganhou o João Duarte, e muito bem, e de certeza que está a fazer o trabalho que consegue, e vai ter que lhe perguntar a ele. Poderia fazer mais? Poderia, mas vai ter que perguntar a ele porque é que não faz. Se calhar está condicionado. Eu não estou a dizer que esteja, mas poderá estar, não sei, não faço ideia. Mas nós falamos esporadicamente de alguns problemas que se passam, não nada mais do que isso. Para perguntar, com 2 segundos. 2 segundos só. Que tipo de interação é que efetivamente o vosso sindicato tem com este representante dos trabalhadores? Para responder. Olha, por vezes perguntam-nos se está a correr tudo bem, o que é que está a correr mal, e nós respondemos como respondemos aqui aos deputados. O que está a correr mal, bem, não podemos estar a dizer, mas o que está a correr mal, dizemos, se faz alguma coisa, se tem essa força, não sei se tem essa força, terá que perguntar a João Duarte. Muito obrigado. Vamos passar agora à segunda ronda. Inicia o Grupo Parlamentar do PSD. Na segunda ronda são 2 minutos para cada um dos grupos parlamentares e depois a resposta imediatamente a seguir da parte do sindicato do Sr. Comandante. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, eu registrei uma frase sua que vou citar, que foi: o Estado
entrou como devia ter entrado, mas não saiu como devia ter saído. Algo que o PSD tem dito, à semelhança das outras companhias europeias, poderíamos ter ajudado sem ter feito a nacionalização como foi feito. O Sr. Comandante falou em 200 milhões de euros nas contas, parte dos cortes de massa salarial e outra, naturalmente, de cortes que se prendem com a saída de funcionários, trabalhadores e que deixaram de existir como custo. A questão é, a pergunta que lhe faço é, quando há a expectativa de retorno à situação sem cortes, porque ela terá que terminar, qual é a data que entendem que isto deve acontecer? Se tiveram a oportunidade de falar esta questão com o atual novo presidente da companhia, e neste caso, digamos dos 200 milhões, se calhar estamos a falar de 100 milhões de reposição, que é massa salarial para devolver aos trabalhadores, e, portanto, agradecia que me desse uma explicação sobre isso. Finalmente, uma questão de fundo, quer dizer, passados esses sacrifícios, todo este calvário, todas essas dificuldades, de 2019 para 2022, em termos de custos operacionais, indicador central da eficiência da companhia, nós pioramos. Quer dizer, repare, um eventual interessado num processo de privatização, talvez, assumo eu, que um dos primeiros indicadores que vai pedir é este casco. E se for comparar com 2019, dizer, então, mas despediram pilotos, despediram pessoas, reduziram fortemente nos salários e estão piores no indicador operacional. Então, mas que raio é que andam a fazer aí? E estas questões eu gostava de saber se tem exatamente esse alinhamento que nós temos em matéria de interpretação destes valores. Muito obrigado. Muito obrigado por responder. Bom, em relação aos cortes salariais, deveriam ser ontem, até por uma questão da indústria. A indústria ditou regras, mais uma vez, e a TAP não fez nada, não fez nenhum ato de gestão que nós consigamos dizer foi brilhante. Não, a TAP limitou-se a seguir a indústria, os preços dos bilhetes aumentaram, naturalmente os da TAP aumentaram, com mais a inflação, portanto não fez nenhum ato de gestão que fosse plausível de dizer não. De facto, tiveram aqui um ato brilhante. Nunca tiveram. Portanto, para responder à sua pergunta, os cortes deviam ser retirados ontem, até porque o acordo temporário de emergência estrangula um bocado a TAP. Estrangula em quê? Na operação, porque não permite os pilotos fazerem horas extras. A TAP, como tem falta de pilotos, não consegue planear essas horas extras e quando as planeia por engano do sistema, que é o que nos é dito, são retirados. Portanto, isso tem grande impacto financeiro na companhia, senão não cancelavam 200 voos, única e exclusivamente por falta de tripulações, quer pilotos, quer pessoal de cabine. Esse é um fator primordial, porque se pudessem planear horas extras, eu tenho a certeza que esses voos, ou parte desses voos, não eram cancelados e a operação se fazia, como disse aqui ao deputado Daniela Mortágua, que de facto, quando há boa relação entre trabalhadores e administração ou acionista, as coisas conseguem-se fazer, mas com esta falta de planeamento não há milagres. Não vai haver milagres. Portanto, o verão vai ser caótico. Poderá ser menos ou mais, mas vai ser. É bom que assumimos isso, e se assumimos isso, conseguimos certamente entrar mais descansados, e mais uma vez, nós, como dissemos no princípio, estamos muito preocupados com o futuro, mas de consciência tranquila, porque tudo o fizemos para minimizar estes impactos, embora muitas vezes não tivéssemos sido ouvidos, e de facto a história veio-nos dar razão, e deu-nos razão até aqui. Respondendo à outra sua pergunta, que eu já me esqueci qual é que era, mas vou tentar... O deputado Paulo Ministro, se puder ajudar a resposta. Sim, se me puder ajudar, ter um auxiliar de memória, agradecia. Os 100 milhões os 200 milhões de euros que estavam, digamos, fora destas contas, parte tem a ver com os cortes de 25% e a outra parte dos custos com o pessoal, que entretanto foram dispensados, quer dizer, desses 200 milhões, que foi o valor que avançou, eu estimei em metade relacionado com o corte dos 25%, a pergunta que lhe fiz foi, entende que isto no casco que piorou, o eventual interessado que vier vai olhar para o casco e vai dizer, olha, mas então com estes cortes todos, com estes valores de redução, na prática, operacionalmente, o custo está pior do que estava em 2019, depois deste sacrifício, destas lágrimas, sangue e suor. E, portanto, ele vai perguntar, então, mas o que é que andaram a fazer? Muito obrigado. E a pergunta que lhe faço é se não concorda que esta é a visão de um eventual interessado. O Sr. Deputado falou nos cortes de 25%. Eu queria relembrar que os pilotos foram em 50%, depois 45%. Okay? E muitas pessoas que saíram,
Portanto, os que ficaram com corte. Estes aí, os 200 milhões, contas apresentadas pela TAP, não foi por nós. Isto é oficial da TAP. Nós não estamos a inventar nada. Pronto. E estes 200 milhões é preocupante, sim. Se tivessem que repor, diria 100 milhões. Ficavam ainda 100 milhões, pelo menos, a mais. Com alguma. Onde é que está esse dinheiro? A pergunta é, onde está esse dinheiro? Tem que ser feita às pessoas certas. À diretora do Revenue, à Silva Mosquera, ao CFO, à engenheira Cristina tiveram a oportunidade de fazer, não sei se o fizeram, porque acho que não fizeram, porque havia a edição toda, não o fizeram. Portanto, são estas perguntas que têm que ser feitas às pessoas competentes e que se possam responder. Agora, nós só nos baseamos por pouca informação que temos. E é aqui que nós conseguimos tentar explicar às pessoas de uma linguagem mais corrente, explicar onde é que chegamos, como é que chegamos a estes 400 milhões. E acho que foi, consegui explicar e consegui fazer entender onde estão 400 milhões, 200 de receita e 200 milhões de cortes no ano de 2022. Obrigado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os cortes que fala, nós temos um entendimento diferente. Ou diferente, pelo menos, na forma de ter que se fazer os cortes. Havia outras formas de reduzir os custos da empresa e de ficar equilibrado, e para isso contribui também os despedimentos. Os despedimentos que depois teve muitos dos trabalhadores que serem reintegrados, e isto teve um custo para a TAP de cerca de 5 milhões. Os voos cancelados, e muito por causa desses despedimentos, só em 2022 estamos a falar em 24 milhões de euros de indemnizações. Se não houvesse estes despedimentos, provavelmente não havia indemnizações a pagar por cancelamentos de voos. O que se ia gastar na nova frota? O que se ia gastar na nova sede? Portanto, a pergunta que eu lhe faço é evidente que está aqui uma estratégia de gestão errada, mas a estratégia de gestão tem que ter o aval de alguém, e esse alguém é o acionista. Quem é que, na estrutura acionista, permitiu que fosse este o caminho? Esta é a primeira questão. Segunda questão, a TAP, por limitação do plano de acordo realizado com Bruxelas, só pode ter 99 aeronaves. Tem, vale o que vale, 6 Embraers da Portugália. E depois vou voltar ao mesmo assunto. Tinham os ATRs que estavam contratados à White. 120 trabalhadores, se não me falhar a memória, foram despedidos da White. 50 são pilotos, que o Sr. Comandante representa. E, mais uma vez, a questão que eu lhe deixo é esta. Isto é uma estratégia de gestão, compete à Comissão Executiva decidir, mas compete ao acionista aceitar. E o acionista, mais uma vez, eu pergunto-lhe quem foi a pessoa em representação do acionista que permitiu que se cancelasse um contrato que, ao que sabemos, corria bem com uma empresa portuguesa, com trabalhadores portugueses, que prestava serviço há longos anos à TAP e que já conhecia perfeitamente o mercado, e trocar por uma empresa da Estónia, que toda a gente desconhece, que tem pilotos, tem pessoal de cabine que não sabe falar português e, como o Sr. Comandante também acabou por dizer, nem inglês falam. Portanto, isto é de uma tremenda irresponsabilidade. Quem é que, por parte do acionista, permitiu este atropelo que estamos a falar ao bom nome da White, ao bom serviço prestado à TAP e ao despedimento abusivo destes trabalhadores? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu acho que essa resposta poderá ser evidente, mas sem certezas, porque só conhecíamos duas pessoas que falavam connosco e serão os mesmos que falam com o acionista. Na altura, o Ministro Pedro Nuno Santos e o Sr. Secretário de Estado, Hugo Santos Mendes. Portanto, eram essas duas pessoas e deduzo, mais uma vez deduzo, que sejam essas pessoas que fizessem esse tipo de gestão. Mais uma vez, espero que não tivesse sido por WhatsApp, porque revelava uma falta de respeito. Aqui a White é uma verdade. A White era uma empresa histórica da companhia, foi contratada para a X-Fly. Muitos pilotos estão na X-Fly neste momento, mas quero recordar que as condições dessa companhia
em Portugal, e vou voltar a repetir assim porque é assim mesmo, em Portugal estão muito abaixo do que eles pagam, nomeadamente na Dinamarca. Portanto, há uma diferenciação salarial para fazer as mesmas funções. Há aqui uma discriminação clara no que consta a salários dos pilotos. E vou falar dos pilotos, que o resto não falo porque não sei, mas dos pilotos eu sei que há uma discriminação notória salarial. E é isso que nós estamos a tentar combater. Já que estamos com a X-Fly, temos que fazer para minimizar pelo menos o impacto social e financeiro dos pilotos que estão a voar lá, sendo que são portugueses. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho só 3 questões rápidas. A primeira é se já foram informados oficialmente de algum processo de privatização, que até agora toda a gente que tem cá vindo tem dito que não, apesar de depois publicamente os governantes dizerem que sim e que não, que está a haver, e nós já sabermos que a Evercore está há 9, 10 meses a trabalhar nesse processo. Segundo, se percebem os motivos pelos quais a indenização da Sra. Engenheira Alexandra Reis, que é um dos principais motivos para esta comissão de inquérito, a indenização, primeiro, quer dizer, não teve um limite, não é? Foi negociada, sabemos até que começou em 2, 3 milhões e depois baixou para os 500 mil euros, e foi paga de uma só vez, enquanto as indenizações das rescisões, muitas delas foram pagas de forma fracionada. E porque essa dualidade de critérios. E em terceiro, disse-nos há pouco nas reuniões que teve com a administração que com responsabilidade jurídica, se eu ouvi bem as pessoas que mencionou, estavam os senhores César Esteves e o senhor Guilherme Drey. E o que eu lhe pergunto é se a TAP tem estas assessorias externas, não vou dizer milionárias, porque não sei os contratos exatos, mas pergunto-lhe se a TAP não tem um departamento jurídico, não é? Se não tem uma diretora jurídica, que era anterior, que era nova, que até agora todas as pessoas a quem nós perguntamos não sabem praticamente nada do departamento jurídico da TAP, e eu pergunto se em alguma dessas reuniões esteve presente alguém do departamento jurídico da TAP. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Bom, Sr. Deputado, enquanto à primeira pergunta, acerca da privatização, não conhecemos nada sobre a privatização, nem sabemos o estado de correr. O que nós sabemos é que ainda não existem os cadernos de encargos. E sabemos, sim, que há alguns grupos interessados, nomeadamente um grupo de empresários portugueses que estão interessados. Portanto, eu agradecia, ou fazia aqui um apelo para o Governo não excluir, ou seja, não restringir só a empresas de aeronáutica, porque se calhar poderíamos ter aqui, que a empresa ficasse aqui em Portugal, se fosse o caso. Não estou a dizer que o irá ficar, mas poderá haver alguém interessado português, e isto era importante estar nos cadernos de encargos, não restringir só a companhias aéreas, porque assim poderíamos ter a certeza que iria parar a mãos estrangeiras. Acho que já chega de vender a estrangeiros, nada contra, mas é uma verdade, os nossos ativos preciosos. Ponto número 2, em relação à indenização da Alexandra Reis, da engenheira Alexandra Reis, eu, ao contrário, se calhar, de muitos dos presentes, eu acho que a gestão pública ou privada ou o ordenado de ministros ou primeiro-ministro não deverá ser como temos neste momento até agora, deverá ser muito bem pago a nível de gestão mundial, porque é facto os senhores gerem a nossa vida, têm essa responsabilidade, e acho que não podemos estar a tabelar por ordenados baixos. Os gestores públicos também sofrem desse mal, que é um teto salarial. Acho mal isso acontecer, porque acho que não deveria haver, porque um gestor bom público é um gestor que ganha muito bom dinheiro para trazer muito dinheiro para a companhia, e ficamos todos contentes e felizes, que é assim que deve ser. Eu acho que de pôr um teto de salário no gestor público significa mediocridade. Mediocridade dá estes casos. Não estou a dizer que seja o caso da engenheira Alexandra Reis, mas o que é facto traz estes casos, traz a quinta ou sexta escolha para CEO, traz equipas com a engenheira Cristine que não primam para o melhor currículo, portanto o seu currículo fala por si. Ao contrário, foi aqui dito, a engenheira Cristine não tem um grande currículo como CEO, tem um grande currículo sim na aviação, como engenheira. Portanto, há coisas que têm que ser desmistificadas. Passando ao ponto número 3, César Esteves, SRS, estava lá, era um advogado contratado, não sei qual é a avença, porque, como deve calcular, não entra nesses pormenores, nem temos que saber. O professor Guilherme Drey era do Governo, portanto era o negociador do Governo, o acionista tem esse direito lá por quem quiser, e sim, tinha a advogada da TAP, que era a doutora Carla Costa, que estava lá, se bem que poucas vezes, mas estava.
Ok? Penso ter respondido. Obrigado. Uso agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar duas questões. Uma, no fundo, sobre temas que têm vindo aqui a ser colocados. Um a propósito de mangas e autocarros, de Lisboa, discriminações na operação portuária. O Sr. Comandante disse há pouco que valia a pena que esta questão fosse colocada junto dos responsáveis. O PCP colocou esta questão por escrito junto do Governo há um mês, há quase 2 meses, na verdade. E colocámos a questão da passagem da EasyJet para o terminal no aeroporto de Lisboa, a questão da operação que está a discriminar negativamente a TAP, que já em 2022 mais de 60% da operação TAP foi realizada fora de Manga, com recurso a autocarros e com tudo o que tem havido de aumento de tempo perdido no processo de embarque e transfer, e não há hub sem transfer. O que faz o hub são os transferes. Eu deixo só esta pontinha porque não tenho tempo para mais. E colocámos esta questão sobre o que é que o Governo ia fazer sobre isto. A resposta do Governo, eu vou ler em voz alta, que é tão curta, que isto é o instante. A resposta do Governo foi assim: o Ministério das Infraestruturas já reuniu com a administração da TAP, bem como com a administração da ANA Aeroportos, tendo abordado os casos referenciados em ambos os encontros de forma a encontrar soluções. O Ministério das Infraestruturas continuará a encetar esforços para otimizar as relações aeroportuárias em Lisboa. Pois não. Eu queria perguntar se o sindicato tem algum conhecimento sobre diligências desta ordem com a administração da TAP e da ANA Aeroportos por parte do Governo, se estas preocupações que são tão sentidas no dia-a-dia por trabalhadores e por passageiros têm vindo a ser discutidos. O PCP levantou esta questão e teve esta extraordinária resposta. Naturalmente não vamos largar o assunto. E eu gostava de ouvir qual é a perspectiva que o sindicato poderá ter em relação a esta matéria, que conhecimento tem sobre estas abordagens. Segunda questão, sobre as contas da TAP e a evolução ao longo destes últimos anos. O que é que a gente sabe em termos factuais? Que em 2015, 61% das ações da TAP foram vendidas por 10 milhões de euros. 10 milhões. E depois tivemos 4 anos de gestão privada, com tudo o que já fomos conhecendo nesta comissão de inquérito, e com a pandemia os privados abandonaram a TAP. Não queriam, não interessa, não capitalizaram a TAP. Não capitalizaram a TAP. Porque a TAP não foi nacionalizada, foi capitalizada. A Comissão Europeia fez as contas e concluiu que a pandemia custou à TAP 640 milhões de euros. 640,5. Custos da pandemia. Para qualquer outro apoio, a Comissão exigiu uma reestruturação. E é feita a reestruturação para injetar 2,6 mil milhões de euros, que fazia falta na TAP, comprovado pela Comissão Europeia. E, portanto, ou as contas da Comissão foram feitas por baixo, ou há um buraco gigantesco que se abre nas contas da TAP, ou ambas as hipóteses são verdadeiras. E eu gostava de perguntar que avaliação foi feita no sindicato sobre esta questão, bem como sobre o pagamento à saída do Sr. Nilman. Porque o Sr. Nilman recebeu 55 milhões de euros para sair da TAP, quando até se sabe que ele, na verdade, capitalizou, entre aspas, a TAP com dinheiro que foi pago pela companhia. Ora, os trabalhadores da TAP, e presumo alguns pilotos, adquiriram ao todo quase 1 milhão de euros de ações e nada receberam. Até a CMVM veio cá dizer que não tinha nada a ver com o assunto, que isto não era coisas do mercado, não estava por lá. E eu pergunto se há alguma explicação que possa ser dada em relação a estas questões. Sobre estas duas matérias, agradecia. Muito obrigado. Responder? Bom, a primeira pergunta, não temos conhecimento dessa reunião do Ministério das Infraestruturas, da TAP e do aeroporto, não tivemos, de facto. Queria também deixar claro que não tem nada a ver com as low cost, é que as low cost fazem ponto a ponto, portanto nós temos que garantir as transferências, temos que garantir a rotatividade mais rápida dos aviões porque temos compromissos com os nossos passageiros. Não é discriminação, são factos, e esses factos vêm de mão dada com a inoperância que está a ser o aeroporto de Lisboa. Acerca da... Sim, neste caso, portanto, era só por causa disso, não tem nada a ver, porque nós temos associados da EasyJet e defendemos a EasyJet como defendemos qualquer outra companhia, ou Ryanair, tanto faz. Porque a facto é que temos que dar aqui a conhecer quais são os problemas grandes da TAP. Essa é que é a grande razão. Em relação às nossas ações, nós tivemos com outro sindicato, com o Ministério das Infraestruturas, na altura, o Ministro Pedro Nuno Santos, portanto, tivemos mais uma vez, mas não falámos nada disso que está a falar, a perguntar o que é que aconteceria às nossas ações, que nos foi dito, nada, vão-se perder. Nós perguntámos se poderiam, porque nós éramos o sindicato que tinha a grande parte das ações, se poderíamos passar
para uma futura venda, foi-nos dito que não, porque isso era incomportável, até porque se não teriam que pagar mais aos privados que tinham cá o dinheiro, portanto, e como pagaram só aquilo, não poderiam fazer essa exceção. Em relação à ajuda Covid, eu penso que a ajuda que nós pedimos, e acho que já foi dito aqui, já a maior parte das empresas que pediram essa ajuda, só uma é que sobreviveu, que foi a Austrian, foi resgatada pela Lufthansa. Eu espero que nós consigamos sobreviver. Estamos a sobreviver, mas espero que consigamos este rumo para sair desta situação que nos deixaram, que é uma situação muito delicada. Eu penso que respondi. Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Cristina Sousa. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, colocar-lhe rapidamente 3 questões. Sr. Comandante, disse na sua primeira ronda que a importância do hub Lisboa é extrema. Portanto, a TAP, enquanto companhia com esta importância, precisa muito deste hub. Pergunto-lhe apenas se tinha conhecimento que a privatização em 2015 previa que, a partir de 2021, não havia obrigação de manter o Centro de Operações de Lisboa. Segunda questão. Referiu várias vezes as dificuldades aeroportuárias. As opções de gestão do aeroporto estão, efetivamente, a prejudicar a TAP? E, finalmente, deixava-lhe só esta última questão. Referiu que a empresa foi avaliada em 900 milhões de euros no tempo da gestão privada. Tem conhecimento que, nesta fase, era o Estado que garantia a dívida da TAP e o que levou, efetivamente, o Tribunal de Contas a considerar que, na prática, o Estado era o único acionista? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Comandante, faz favor. Sim, Sr. Deputado, vou responder pela importância do hub de Lisboa, porque nós, de facto, na Europa, como disse várias vezes aqui, já tive a oportunidade, só há um hub, excetuando a Alemanha, mas não é por ser um país muito grande, é porque Frankfurt já não conseguia crescer mais, tiveram que ir para Munique, nada mais do que isso. Todo o resto tem só um hub. E na Europa, estou a falar na Europa, naturalmente os Estados Unidos eles abrem e fecham, têm outras regras, isso é um problema deles que a nós não nos assiste. No entanto, eu vou-lhe falar da importância da TAP para Portugal e vamos falar no Hub Lisboa, vamos assumir que seja só o Hub Lisboa. Eu acho que os seus deputados não têm, ou se têm, peço desculpa já assumir que não têm essa indicação ou esse conhecimento, porque não são obrigados. Lisboa fica em média em relação aos hubs de Madrid, de Frankfurt, de Paris, de Londres, mais próximo das 10 capitais, das 10 cidades da América do Norte, do continente norte-americano, nomeadamente dos Estados Unidos, dos aeroportos mais povoados, a cerca de 430 km em relação aos outros hubs. O que significa isto, uma operação de 330 neo, o que significa uma poupança sensivelmente de $2.000 por voo. Hoje, essa operação é feita em parte com 321 long range. Portanto, essa poupança é muito maior. E porquê? O avião é mais pequeno, as tripulações, os custos de tripulações são menores, a taxa de sobrevoo é menor, a taxa de aterragem é menor, o catering é menor e os preços são os mesmos. Portanto, isto é a importância que nós temos para o continente americano. Para a América do Sul é muito parecido, mas é 1.250 km, em vez dos 430, e uma poupança de 86 minutos, sendo que não referi os minutos no anterior, é meia hora em relação de voo. Aqui são 86 minutos, o que significa uma poupança de $5.000 por voo operados por 330 neo. Nós há cidades no continente sul-americano, ou seja, na parte sul-americana, nomeadamente o Brasil, que operamos com 321 long range. Belém, Natal, Maceió. Portanto, esse incoming é muito maior. E dito isto, nós acho que os seus deputados não têm qual é, não sei se sabem, poderão saber também, mais uma vez, parte do pressuposto não sabem, porque não têm que saber, nós somos a única companhia europeia exclusiva para 6 destinos ou 7 destinos no Brasil. Eu vou passar a elencar: Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Natal, Belém e Maceió. São 6. Portanto, nós somos altamente rentáveis e o privado sabe que somos rentáveis. Quem vier comprar sabe perfeitamente o que é que irá fazer e não irá entrar em erros de gestão, acho eu, duvido muito que assim o entre. Quando falou no Estado ser o avalista, se bem que me recordo a pergunta, basicamente era essa, porque também o Partido Socialista, quando renacionalizou a empresa, assim o quis, tirando a responsabilidade do capital privado, acabou.
o capital privado não tem responsabilidade nenhuma, mesmo assim conseguiu crescer a empresa. Há quem diga que é engordar, eu vou dizer crescer a empresa, foi avaliada em 900 milhões de euros, se é bom, se é mau, se é pouco, se é muito para o que foi o que foi, a oferta era essa, precisamente. É isto que temos de ter essa noção. Mais, o aeroporto de Lisboa não faz a gestão correta, está num privado que é a Vinci, francesa. Também quero recordar aqui, que fique gravado, que nós vendemos a ANA, a TAP, a REN e a ADP, e entre outros, porque fomos obrigados, no memorando assinado 17 de maio de 2011 pela Troika. Nós fomos obrigados para vender. Foi o engenheiro Sócrates, pronto, era o governo de José Sócrates. Não, mas pronto, foi José Sócrates que assinou. É isto, portanto, se foi vendido, por algum motivo foi. Foi memorando. Se foi bem ou mau, isso já não vou discutir. Podemos entrar noutro processo, se for assim o caso. Espero tenha respondido à sua pergunta. Obrigado. Vamos passar agora à terceira ronda, com faculdade de intervenção de cada um dos seus deputados, em 2 minutos. Pergunto quantos seus deputados estão inscritos. Sr. Deputado Bruno Negão, Sr. Deputado Bruno Dias. Então, quem? Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem. O Sr. Deputado, então, representa todos os deputados na inscrição individual. Muito obrigado, com certeza. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Comandante, e na última ronda, no fecho, aproveito para me despedir e agradecer as respostas que deu, que foram bastante esclarecedoras. E então, esta última nem se fala. Eu acho que o Partido Socialista, depois de hoje, perde a legitimidade para falar sobre a TAP. Mas há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar para finalizar, porque é uma preocupação nossa e nós olhamos para a TAP com um carinho especial, da mesma forma que vocês olham, vocês sentem a empresa e o facto de ainda estarem na empresa com todas estas dificuldades que passaram ao longo dos anos, eu acho que o acionista, o Governo e a gestão da companhia tem ou devia ter uma palavra de grande agradecimento a todos os profissionais da TAP, comandantes, pessoal de cabine, pessoal de terra, sem exceção. Uma vez que o Governo não o faz, faz o Grupo Parlamentar do Chega, nesta última intervenção, agradece a todos, sem exceção, os trabalhadores da TAP, que, não obstante os cortes, mostraram que defendem a companhia e, acima de tudo, porque é uma companhia de bandeira, que defendem os interesses do nosso país. Pergunto-lhe só, para concluir, no caso, na eventualidade da companhia ser vendida, como, de que forma é que nós vamos garantir, se for vendida a estrangeiro, naturalmente, a ligação à nossa diáspora, às nossas comunidades? Isso preocupa-nos bastante. De que forma é que essa ligação será mantida e se eventualmente não vamos perder o hub da TAP em Lisboa. Não o hub de Lisboa, mas o hub da TAP. Sublinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor. Sr. Deputado, antes de mais, permita-me não meter em guerras políticas. As pessoas têm sempre a legitimidade. Só dizer o seguinte, estas respostas agora são dadas em bloco, portanto vamos ouvir primeiro os seus deputados e as perguntas e depois dávamos-lhe o tempo equiparado. Sr. Comandante, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão, eu não vou propriamente desenvolver. Não é que eu não queira e não é que eu já não tenha feito. Desenvolver o tema da privatização e dos impactos que isso tem para a TAP e porque é que nós ainda estamos aqui a discutir a TAP. É porque ela não foi privatizada em 2000 e porque não ficou em mãos privadas em 2020. Senão em 2020 não lhe acontecido o que aconteceu à Avianca. Por acaso era de um senhor que queria comprar a TAP. 10 anos antes. Não, mas a questão aqui é que tem a ver com um aspecto que, apesar de tudo, eu gostaria de voltar a ele, que é a questão dos salários. E eu diria que se a TAP demonstra algumas coisas e pode servir de lição e ensinamento, é que não é com grandes salários para gestores que se garante a máxima competência de gestores. E aquela coisa de ir à procura para o mercado do melhor que há por aí, depois nem sempre
Quer dizer, a maior parte das vezes tem resultado mal, pelos vistos. A questão que eu gostava de colocar tem a ver, já foi aqui aflorada, que tem a ver com os salários, em relação ao standard da indústria, como diz, mas eu direi mais do que em relação aos gestores, em relação aos trabalhadores. Porque se há paradoxo que a gente tem observado, é a propaganda de manhã à noite sobre a importância de salários elevadíssimos, astronómicos e galácticos para os gestores, porque temos que ir buscar os melhores, só que não, depois não vamos. E enquanto isso, impõe-se cortes salariais e restrições salariais aos trabalhadores, tripulantes, pessoal navegante técnico, pessoal navegante de cabine, pessoal de manutenção, aos vários níveis e todas as áreas da operação, e depois é o resultado das dificuldades, que é o que nós estamos a encontrar e é o que vamos encontrar seguramente, como o senhor já demonstrou, e sendo que o verão IATA não começa... O verão, uma coisa é o verão do Observatório Gastronómico, outra coisa é o verão da IATA, que é já este mês. Já está. E, portanto, eu gostava de abordar essa questão, sendo que, insisto, o tema da gestão pública implica transparência, escrutínio, regularidade e garantia de formalidade. Gestão pública não tem nada a ver com o WhatsApp e, portanto, a gestão pública que imita a gestão privada e o pior que ela tem é uma coisa, gestão pública que é digna desse nome é outra, e a gestão privada, outra vez a regressar, significa o regresso das práticas que a gente já viu naquele filme. E fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão, e encerramos as nossas perguntas da última ronda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até aproveitando aqui o repto, só para clarificar, para que o Sr. Deputado não fique com dúvidas, a pergunta anterior sobre a garantia que o Estado dá à dívida de 615 milhões é feita com a reprivatização, não tem nada a ver com a recompra, que isto fique claro. Aliás, o relatório do Tribunal de Contas é também sobre isso, claríssimo. É por isso que o Estado configura para o Tribunal de Contas uma situação de acionista único que recorre daí, mas isso não era uma questão. A minha questão tinha a ver com outra questão que colocou e que eu gostava de esclarecer, porque a engenheira Alexandra Reis também abordou um pouco isso na fase final da sua intervenção, e que tem a ver exatamente com o CASC e com a sua equiparação ao CASC de 2019. Ela dava-nos esse exemplo já na altura, porque, entre outras coisas, entre o custo com a tripulação, fuel, enfim, depois pode ser o CASC ex-fuel ou não, mas uma das coisas que entra no CASC também é o leasing ou a amortização dos aviões, a depreciação, será mais correto. E, enfim, uma das informações que nós vamos tendo é que, e gostava de ouvir falar sobre isso, portanto estou a colocar a questão sem nenhum truque, se me permite, é que na TAP os custos com os aviões pesam mais do que noutras companhias. É a informação que, enfim, vai circulando e que nós temos. E, portanto, isso terá também impacto sobre o CASC da empresa e, enfim, não estou a dizer que é isso que explica esses valores, mas gostava de ouvir um bocadinho sobre isso, porque uma parte desse custo com a depreciação decorre precisamente dos tais, ou da tal novação ao contrato com a Airbus e com a compra dos NEO, que tem de facto a vantagem ambiental e consomem menos combustível, também já aqui falamos disso, portanto ganha-se por um lado, mas que têm, ou que podem ter tido um custo bastante superior, e isso estar a influenciar também este valor de CASC. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, então agora pudesse dar explicações. Agora sim. Nós, cada uma das rondas tem um método de resposta diferente. A primeira é pergunta-resposta, a segunda é resposta imediata, e agora era, usando o tempo que entender, para procurar dar resposta às questões que foram colocadas pelos seus deputados. Faz favor, nós estamos habituados a esperar, já esperamos. Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado. Estamos habituados. Partimos deste pressuposto. Vou responder aqui já ao deputado Bruno Aragão, peço desculpa, já foi o último, mas não será sempre o último, poderá ser o primeiro, que é mais fácil, é mais técnico. Estávamos a falar em comparação do custo operacional, excetuando o combustível, porque é sempre assim que é calculado. Porquê? Porque estão lá os impostos, os leasings estão lá. Falando dos leasings, os leasings estão neste CASC. E este é o relatório de contas de 2019, é uma média, portanto aqui deve ter 463 uma média. E aqui diz recurring, também é uma média. E para espanto, aumentou. Aqui diz que diminuiu, mas não aumentou. Portanto, os leasings estão aqui, continuam aqui. Portanto, em 2019 até agora, os leasings não aumentaram. Devem ser os mesmos. Digo eu. Eu só estou a dizer isto na qualidade fez uma pergunta, eu só estou a responder o que é que eu acho. Pronto, se recebe mais informações, eu estou mais aviões. Não, mas em 2019 os aviões eram os mesmos. Sim.
a troca de aviões que está a querer dizer, vieram poupar muito em termos de emissões, em termos de combustível, portanto, uma coisa poderá levar a outra. Agora, a essas contas, o CASC que está aqui aumentou, aumentou, portanto, e os leasings estão aqui de 2019 para 2022. Pronto, os leasings serão os mesmos, não aumentaram, portanto está aqui, acho que respondi à sua pergunta dentro das minhas possibilidades e da limitação que tenho em termos de informação. Aqui ao deputado Bruno Dias, aqui nós, entre privado e público, eu só gosto de fazer com coisas factuais, portanto eu passei pelos dois e de facto os erros crassos de gestão foi públicos. Já falámos aqui na compra da Portugália ao Banco Espírito Santo e da VEM, que mais uma vez tinha um racional bastante positivo, quer em termos de sermos os fundadores de uma repair station no continente americano, de sermos, temos slots com mais facilidade no Brasil, que é o nosso grande core business na América do Sul, e outros favores, ou outras não diria favores, mas trocas empresariais, mas isso nós não temos nada a ver com isso. Mas o que é facto é que foi o Estado que fez, deixou-nos 1.000 milhões de euros de prejuízo. Eu não estou a dizer que maravilhas do privado, o privado tem os seus erros, naturalmente a desistência, suposta desistência que vai ser averiguada dos 350, isso vai ter que ser investigado, e espero que seja investigado a fundo. Se tiverem culpa, têm que ser punidos por isso. Não há dúvidas sobre isso. Eu quando digo, quando os gestores têm que ter, não têm que ter tetos, é precisamente para ir buscar os melhores, porque os melhores gestores trazem, por norma, uma boa gestão. Esta gestão traz dinheiro poderá pagar melhores salários. Naturalmente que os trabalhadores vêm de mãos dadas com esse aumento de salário. Naturalmente. Mas isso tem que a companhia tem que produzir para poder pagar. E neste momento nós vivemos numa situação onde nós não tivemos um único ato de gestão que nós consigamos dizer, não, agora estamos no caminho certo, porque não estamos muito preocupados, mas mais uma vez, de consciência tranquila. Aqui, o deputado Filipe Melo, eu não queria meter em relações políticas, mas acho que a legitimidade do Partido Socialista é sempre legitimidade, isto é uma democracia, portanto, e não me quero meter nessa... Não estou a ajudar, é uma questão de democracia, acho que as coisas têm que ser ditas como são. Mas partilha de uma preocupação que nós temos e acho que se houver uma privatização tem que ser acautelado. O Hub Lisboa é sem dúvida, mas com o Hub Lisboa garantidamente vem de mãos dadas a diáspora, porque o nosso core business está ligado aí, portanto não se pode desassociar a diáspora do Hub, isso é utópico e é um fait divers que não irá existir garantidamente, porque o Hub e as diáspora estão ligadas e vão estar sempre. Nós temos uma ligação histórica com a África, com o Brasil, com parte do continente norte-americano, nomeadamente as grandes capitais, Nova York, Boston, Toronto, Montreal, temos grandes comunidades aí de portugueses. Portanto, acho que assegurando o hub, asseguramos também a diáspora. Acho que não tenho mais nada a dizer e boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, obrigado à delegação também que o acompanhou, do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, agradecer a vossa presença, desejar os maiores sucessos também nas vossas missões. Da parte da Comissão de Inquérito, vamos continuar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado Paulo Muniz pede a palavra para... Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Faz favor, então, Sr. Deputado. Sr. Presidente, antes eu estava a tentar terminar uma frase, mas faz favor, Sr. Deputado. Assim não concluo mesmo por causa da condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem, então, neste caso, agradecer a precedência e a prioridade que dá à preocupação do Grupo Parlamentar do PSD, mas antes desta audição do Sr. Comandante e do Sindicato, eu tinha-lhe perguntado sobre os documentos que o Sr. Ministro das Finanças anunciou que tinha remetido à Comissão e queria-lhe perguntar se já estão disponíveis, se estão legíveis e quando é que nós podemos ter acesso, porque o Sr. Ministro das Finanças disse que hoje remetia os documentos à Comissão e pergunto-lhe nesse sentido se confirma que eles estão cá e disponíveis. Muito obrigado. Continuando a tentar despedir-me do Sr. Comandante e dando a seguinte informação, já chegaram bastantes documentos, como sabem, nós temos estado todos aqui a trabalhar, alguns dos documentos estão aqui em formato digital, em formato de papel, e, portanto, eu penso que amanhã de manhã eles estarão todos disponíveis e estarão em condições, direi eu, apesar de ainda não ter, Sr. Deputado, se me permite, apesar de ainda não os ter tido a oportunidade
de os consultar como gostaríamos. Mas penso que amanhã, a partir das 9 horas, a Sala de Segurança estará em funcionamento, porque serão, e se já eu percebi, são documentos classificados. Isso eu posso adiantar. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos então despedir-nos com certeza. dos nossos visitantes, agradecer-lhes a presença. Autocarro e não a manga, porque é o que é. Agradecer a vossa presença. Ainda perdemos o slot. E a Comissão vai ficar mais uns minutos a debater este tempo. Pode, com certeza que sim, com certeza que sim. Muito obrigado. Então vamos só suspender para nos despedirmos do sindicato. Muito obrigado.